agora eu vou convidar a Laís Lopes. Laís Lopes, ela é advogada, é integrante do NEACS da PUC São Paulo e ex-assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência da República para o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Laís, muito obrigada por ter você aqui mais uma vez conosco. Laís vai partilhar um pouco o histórico do Mirosk e as principais mudanças, né, trazendo os avanços e os desafios que foram sugeridos e indicados por vocês que fizeram as inscrições na caravana. Laís, é com vocês. Obrigada, Candice. Boa tarde a todos e todas. Eu fiz aqui uma pequena apresentação de PowerPoint. Vocês conseguem ver? Tudo certo, né? Sim, Laís. Dá para ver. Obrigada. Tá bom, obrigada. Estamos visualizando. Obrigada. Bom, eu vou mesclando entre colocar a apresentação e falar um pouco, e com certeza os slides depois vão ser disponibilizados para vocês. Então, agradeço o convite da plataforma, é um prazer estar aqui. Eu atuei por 5 anos na Presidência da República, nessa agenda, mas, de fato, quem impulsionou essa agenda não foi o governo, foi a sociedade civil. Então, é importante sempre fazer esse reconhecimento e a plataforma foi a articulação que levou esse tema para o governo federal. Foi a articulação que sistematizou, que provocou, na época das eleições em 2010, os candidatos à presidência da República, de que deveria existir um espaço para que se discutisse de uma forma participativa entre governo e sociedade civil uma melhoria no ambiente regulatório das organizações da sociedade civil. Então, eu fui convidada em 2011 para operacionalizar essa missão, digamos assim, né? Do ponto de vista, né, como interlocutora do governo federal, mas atuando sempre muito junto à sociedade civil e, obviamente, aos técnicos e servidores do governo. A missão, então, qual era? Era justamente aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil e às suas relações de parceria com o Estado. As nossas bases do trabalho era justamente criar, melhorar e ter um ambiente estável e sadio que gere mais segurança jurídica para ambas as partes, tanto para as organizações quanto para os gestores públicos. Mas também que a gente, nesse trabalho, buscasse o fortalecimento institucional e a valorização das organizações e maior transparência e efetividade na aplicação dos recursos. Vejam que a gente está falando de aperfeiçoar o ambiente jurídico institucional relacionado às organizações e às relações de parceria com o Estado. Então, acabou que a Lei 13.019 de 2014, que foi, enfim, o grande marco dessa agenda, acaba virando o tema principal, mas nessa agenda a gente não trabalhou só a questão das parcerias. A gente organizou tematicamente, porque foi isso a demanda também da sociedade civil, e na conversa e no diálogo com os servidores se identificou que existiam 3 blocos de incidência regulatória sobre as organizações da sociedade civil, dos quais a gente precisava se debruçar. Um deles, o principal, é de fato a contratualização, essa relação de parcerias entre Estado e organizações da sociedade civil, justamente pela ausência de uma regra própria, pela utilização da modalidade de convênios como uma roupa emprestada. A gente usou muito tempo, por analogia, o regramento de direito público diretamente às organizações, sem reconhecer as peculiaridades, as especificidades, as questões de compras e remuneração, que são diferentes da administração pública. As organizações não viram órgãos públicos porque elas estão trabalhando com serviços de natureza pública em parceria com a administração pública. Isso não as transformam numa entidade pública, elas continuam tendo uma natureza privada, e essa hibridez precisou ser regulamentada justamente para que a gente tivesse regras mais claras que pudessem, nesse sentido, equacionar melhor essa relação de parcerias. Mas também a gente trabalhou no tema da sustentabilidade, onde estão os temas tributários relacionados às organizações da sociedade civil, e na simplificação, na desburocratização da certificação. Entendendo que só mudar a lei, só mudar a normativa vigente, não muda a realidade das pessoas.
Então, a gente construiu toda uma agenda de conhecimentos com conteúdos voltados à capacitação, a ter uma comunicação mais acessível, de tradução da gramática da administração pública para as organizações da sociedade civil, além de realizar pesquisas importantes para que a gente tivesse mais dados para conversas e políticas públicas sobre as organizações da sociedade civil no país. Então, no geral, na contratualização, aqui é um pouco um resumo desse trabalho, né? Na contratualização, foram muitos atos normativos que foram modificados para além da Lei 13.019, né? Desde o primeiro lá que criou o grupo de trabalho, o Decreto 7568, que tornou o chamamento público como obrigatório no âmbito da administração pública federal, o Decreto 8244, que reconheceu a possibilidade de pagamento da equipe de trabalho já nos convênios, mesmo antes da 13.019, depois a Lei 13.019, as medidas provisórias que buscaram equacionar o prazo de implementação, o Decreto 8728, tudo isso faz parte dessa atuação no que se refere ao tema da contratualização. Na sustentabilidade também foram várias leis referentes à remuneração de dirigentes, a Lei 9532, que é a principal lei que trata da imunidade e isenção, foi modificada. Esse vai ser o tema da mesa posterior, então eu não vou me alongar muito aqui. Mas reconheço que, enfim, foram muitos alicerces que precisavam ser edificados para que a gente pudesse hoje estar fazendo essa discussão de como melhor implementar, como melhor compreender a partir da legislação vigente, né? Nesse processo da certificação também houve a remuneração de dirigentes modificada no SEBAS, né? A ideia sempre era de tirar a lógica da legislação que proibia e deixar que a legislação autorize com limites e condições e que isso seja uma questão orçamentária, que isso não seja uma questão proibitiva pela legislação. Então, o maior equacionamento, o maior equilíbrio era justamente que não perdesse os benefícios fiscais. Então, foi autorizado no SEBAS a possibilidade de remuneração de dirigentes sem perder os benefícios fiscais e em todas as outras legislações. E se entendeu que a Lei de Utilidade Pública Federal era desnecessária, era uma burocracia adicional e ela foi revogada em 2015. Então, isso é importante para a gente pensar o que a Lei 13.019, isso vai aparecer depois como avanço, por exemplo, que vocês trouxeram, ela não trabalha na lógica da certificação. Ela não trabalha na lógica de ter uma certificação prévia para uma habilitação burocrática que não leva em conta a legitimidade, a história e, enfim, a vida do fato concreto da organização naquele momento que ela está fazendo a parceria. O SICONV, por exemplo, o Sistema de Convênios e Contratos do Governo Federal, ele tinha um processo assim, de habilitação prévia, onde a gente as organizações precisavam se cadastrar e depois de ter um cadastramento, muitas delas tinham que viajar 200 quilômetros para chegar até uma unidade cadastradora para conseguir se habilitar para dizer que elas eram elas mesmas. E aí tudo isso foi modificado, porque se inverteu a fase, o projeto prévio, né? Então, primeiro se apresenta a proposta, depois a gente apresenta os documentos da habilitação. Toda essa lógica foi uma lógica trabalhada com bastante detalhamento para racionalizar tanto o processo de apresentação de documentos pelas organizações, quanto de análise da administração pública. Então, tudo isso fez parte de uma forma intercomunicada, digamos assim, entre todos esses temas que a gente está conversando. Também foi feita uma proposta de subrogação dos benefícios, no sentido especialmente de um incentivo fiscal específico que era ligado ao título de OCIP e ao título de utilidade pública. Na medida que se revogou a utilidade pública, ficou só o título de OCIP e, mesmo assim, ele não é mais requisito prévio para o incentivo fiscal específico que o Miroski traz. Então, isso é uma novidade positiva, né? Se trabalhou ali o Simples Social foi aprovado no Congresso, mas ele foi vetado pelo presidente Michel Temer, ali em agosto de 2016, e a proposta também de doação de indivíduos ainda a gente não conseguiu emplacar e botar na prática para esse mesmo incentivo do Miroski, mas a proposta de fundos patrimoniais ela evoluiu bastante. Na época ali do incêndio do Museu Nacional, ela foi apresentada como uma medida provisória e hoje ela está aprovada como Lei 13.800.
A gente precisa ainda melhorar tributariamente, se vocês quiserem, na mesa de amanhã também, que vai tratar mais dessas questões, isso pode ser retomado, né? Isso só para dar um panorama geral aí das diferentes atuações que foram feitas nessa agenda, né? Por isso que o nome da lei, que a gente apelidou a Lei de Mirowski, quer dizer, enfim, o processo mesmo se intitulou dessa forma. A gente tentou até chamar a Lei 3.019 de Lei de Fomento e Colaboração, mas não pegou, porque todo mundo chama, a administração pública ama uma sigla, então todo mundo chama por esse apelido, que significa Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, assim, foram as pessoas mesmas que atuaram no processo que deram esse nome, que deram esse apelido, e é como hoje é conhecida, então, a Lei 13.019 de 2014. Nessa linha de desburocratizar, o Cadastro Nacional de Entidades Sociais também foi desburocratizado, ele foi excluído, e foi criado o mapa das organizações da sociedade civil. Então, todas as bases de dados públicas do governo federal, elas estão hoje nesse mapa, que é uma plataforma pública georreferenciada, conduzida pelo IPEA. É importante dizer isso, especialmente quando a gente está num evento aqui estadual, né, que envolve o governo do estado de São Paulo, o município de São Paulo e os municípios dos arredores também, porque nesse sentido, a ideia original dessa plataforma, ela tem todas as bases de dados do Siconv, por exemplo, elas são automatizadas, elas são o que chama de D-1. Tudo que está no Siconv ontem está na plataforma hoje. Então, se a gente conseguisse... uma esperança, uma aposta no futuro para que a gente invista mais nessa questão dos dados, que a gente tivesse também os dados dos estados, dos municípios, a gente ia conseguir ter mais clareza sobre o universo das organizações da sociedade civil e conseguir produzir melhores análises, melhores pesquisas sobre o assunto. De qualquer forma, é importante a gente verificar que as organizações elas estão presentes em 5.552 municípios, então, assim, praticamente não existe município no país que não tenha uma organização da sociedade civil. Então, realmente, é muito relevante aí para todas as localidades do país. Eu não fiz aqui, para não me alongar muito nesse pouco tempo que tem para abordar, o dado do município de São Paulo, o dado do estado, mas a gente pode depois, vocês podem pesquisar e navegar nessa ferramenta, inclusive pesquisar as próprias organizações, porque essa ferramenta também está conectada com o CNPJ, então a chave de acesso é o CNPJ, mas pelo nome, e vocês conseguem a listagem pelo município, e isso é uma ferramenta, inclusive, de planejamento para os gestores públicos, porque eles podem olhar em determinados territórios que organizações estão ali presentes e que poderiam ajudar e apoiar o processo de implementação de uma determinada política pública. Então, nesse sentido, teve vários avanços, né, várias atualizações aí no tema da capacitação, da pesquisa, da disseminação, e que, ao final, tem muita coisa disponibilizada na internet. Eu vou, no final dessa apresentação, mencionar algumas referências para vocês, né? Ainda só antes de avançar, queria chamar a atenção da gente olhar para o processo de utilidade pública do município de São Paulo, do estado de São Paulo, né? A utilidade pública é sempre um título antigo, que ele nasceu em 1935, e ele traz essa lógica da não remuneração de dirigentes, ele traz essa lógica de uma gestão altruísta, voluntária, que funcionou durante muitos anos, mas hoje a gente quer profissionalizar, a gente quer que os jovens sigam carreira nas organizações, a gente quer justamente que as organizações tenham equipes capazes de alimentar os sistemas de controle e transparência que são colocados. Então, é bastante importante que a gente olhe para isso e, se for o caso, enfim, precisaria dar uma olhada na legislação do município, na legislação do governo do estado, porque ela não deve nem ser requisito para acesso à parceria, o Mirowski deixa isso muito claro, né? Como também não deve ser requisito para acesso a outros benefícios fiscais, porque isso é de uma lógica antiga que a gente precisava superar nessa linha de olhar as organizações de uma forma mais republicana, né? Que não tenha que ficar pedindo para o parlamentar para ser aprovado a declaração de utilidade pública. Eu trouxe aqui uma outra inspiração para essa conversa dentro de São Paulo, que é a possibilidade de que o Mirowski, uma vez aprovado, então vou continuar chamando de Mirowski a Lei 13.019, dialogando com essa ideia de agenda e lei, que possa ser incluído, inclusive, no PPA
do município, no PPA do Estado, né? Lá a gente tinha colocado no PPA, dentro de um programa de democracia e aperfeiçoamento da gestão pública, a implementação da Lei de Fomento e Colaboração, o desenvolvimento de mecanismos operacionais, de capacitação e divulgação de novos princípios e regras, justamente pensando que esses processos eles também precisam de um orçamento público para essa política pública de gestão meio, né, que é essa política de fomento e colaboração que o Miroski convida à reflexão. Então, para isso, muitas vezes, isso aparece muito nas questões de vocês, a ausência de capacitação. É importante ter um programa de capacitação público que possa, de fato, atender as organizações e os servidores na mesma turma, no mesmo processo formativo, para que a gente possa ter alteridade de um escutar o outro. E, às vezes, o problema de um já às vezes, só de você escutar o outro, você já entende melhor, num ambiente mais seguro e mais protegido, como são os ambientes formativos, né? Então, acho que esse processo de incluir dentro da gestão pública uma indução mais clara de que isso é importante, que tem orçamento para isso, é algo bastante relevante. Na sistematização apareceu também, do que vocês colocaram nas inscrições, a ausência de um sistema, né? A ausência de um sistema aqui no município de São Paulo, como é a ideia da Lei 3.019, que é uma ideia de fazer processo eletrônico, um processo eletrônico que possa ser indutivo, que possa ser, enfim, bom para as organizações e para os gestores, porque o sonho de consumo é que a prestação de contas seja um clique no sistema, que a gente vá alimentando o processo e que, enfim, não tenha tantas intempéries, né, no meio das questões. Vocês reclamam bastante também dos tempos, das demoras das respostas, e muitas vezes tem a ver com essa ausência de um sistema que ajude a induzir, né? Então, a lei foi pensada com essa lógica de sistema. Então, investir num bom sistema de gestão de parcerias é importante. Eu vou contar daqui a pouco sobre uma experiência positiva que, de repente, pode inspirar vocês. Mas só para fechar aqui a lógica do PPA, foi incluída também uma outra linha de atuação, né, que seria o desenvolvimento de agenda normativa para simplificação e desburocratização da relação entre o Estado e organizações da sociedade civil, que eu acho bastante importante, especialmente quando a gente pensa nos procedimentos, incluso também de questões de imunidade, isenção, junto à Secretaria de Fazenda. Então, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode simplificar, que tipo de situação a gente pode otimizar para resolver as questões. Já tem relatos que no município de São Paulo já foi cobrado ISS de convênios. Não tenho mais relatos atuais se hoje ainda se fala em ISS na relação de parceria, mas a Lei 13.019 deixa bastante claro que as organizações são mandatárias do recurso público, que não é uma prestação de serviços, não há que se falar em emissão de nota fiscal e nem muito menos em tributação. Então, há um papel complementar aí de todos os órgãos que também atuam no planejamento e nas questões orçamentárias dentro do município. E aí estou dialogando município, estado, né, enfim, a depender do lugar de fala de cada um. E uma terceira linha foi a ideia de produção de conhecimentos, né? A ideia de que essa gestão de informações sobre as organizações e as parcerias deve ser contínua, a gente deve estar sempre investindo em conhecer cada vez mais, em produzir boas análises e informações sobre esse assunto. Por isso, a grande aposta foi investir no mapa, e o mapa ele não é exclusivo, de novo, da administração pública federal, ele pode ser utilizado caso tenha interesse, o município e outros entes federados também numa possibilidade de aportar bases de dados que possam fazer esses cruzamentos, porque a organização é a mesma, ela está no território e ela pode atuar no âmbito, né, municipal, estadual e federal. Eu queria aqui contar para vocês um pouco da experiência do município de Belo Horizonte, né? Eu tive a oportunidade de atuar nessa implementação do Miroski, depois da experiência do governo federal, no município de Belo Horizonte. E lá a gente sistematizou 12 passos que podem servir aqui a reflexão de vocês no caso do município de São Paulo, ou dos municípios dos arredores, ou do governo do estado.
E acho que, assim, aqui está um material sistematizado, depois a gente coloca o material para quem tiver interesse de conhecer com mais vagar, tem, enfim, não só essa apresentação mais completa, mas também um artigo publicado na revista da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, que conta um pouco essa história, que eu vou resumir agora para vocês, nesse tempo, né? Então, foram dois, a gente entendeu que era, enfim, são duas coisas que são muito importantes serem cuidadas. Um é a governança institucional do processo, cuidar dos atores que trabalham nessa arquitetura institucional para fazer a lei acontecer. Vocês trazem muito na narrativa de vocês, nas inscrições, coisas que são relacionadas à falta de compreensão, de articulação, do papel de cada um, enfim, é importante que esses atores se conheçam e se vejam dentro do processo. Então, aqui tem todo um agrupamento de passos que eu vou passar a explicar referente à ideia de governança institucional. E uma segunda frente, né, um segundo bloco, seria o eixo que a gente denominou de caixa de ferramentas, né, que são, enfim, as ferramentas que a gente precisa para esse trabalho acontecer. Então, no primeiro caso da governança institucional, a gente está falando, em primeiro lugar, eu acho importante ter o comprometimento da alta gestão. Que a autoridade pública vocalize que aquilo é importante. Então, lá no município de Belo Horizonte, o prefeito fez uma reunião, chamou todos os secretários e todos os dirigentes da administração pública para dizer, olha, existe essa lei 13.019 de 2014, ela é importante, eu quero que ela seja bem implementada no município, as organizações são parceiras do município, representam 20% do nosso orçamento, e eu quero que elas sejam bem cuidadas, eu quero que vocês se responsabilizem por isso em todas as suas pastas. E vocês contem com o procurador-geral do município para isso. Então, foi o segundo passo, foi definir o ponto focal do Poder Executivo, definir quem dentro do Poder Executivo fica responsável por essa agenda, fica responsável por harmonizar, por responder, por articular, por interpretar e por ajudar a materializar, a fazer acontecer. Então, foi a Procuradoria-Geral do município ali designada como ponto focal. Para isso, a gente fez uma alteração do decreto e dentro, obviamente, que o Procurador-Geral do município ele não tem tanto tempo disponível para isso, né? Mas ele representou uma voz importante e foi criada ali uma gerência de apoio às parcerias, com diversas competências que são análogas, que são parecidas e que são um suporte para o Confoco. O Confoco é uma das principais estratégias da Lei 13.019, porque o Confoco é o Conselho de Fomento e Colaboração. Se pensou desde o início, está previsto no artigo 15 da lei, então desde o início se pensou que a lei precisava ter um espaço de pessoas que se debruçassem e que continuassem trabalhando em cima dessa interpretação, desse monitoramento, dessa implementação da Lei 13.019. Então, lá em Belo Horizonte, a gente criou com foco, sempre que cria um conselho, e essa estratégia também está ligada a isso, sempre que a gente cria um conselho, vocês estão acostumados, quem é da área da assistência, que tem o Conselho Municipal de Assistência, quando a gente tem, às vezes, por exemplo, o Conselho de Criança e Adolescente, às vezes ele é ligado à pasta da assistência, mas ele pode ser ligado à pasta da Justiça, Direitos Humanos, a gente pode ter diferentes formatos dentro dos organogramas da administração pública, mas sempre um conselho está vinculado a alguma pasta, tá? E no caso de Belo Horizonte, se avaliou que a melhor pasta para vincular o Confoco seria a Procuradoria-Geral do município, que tem ali uma função natural de operacionalizar, de ajudar nessa materialidade jurídica das políticas públicas. Então, a Procuradoria já é o órgão por onde as parcerias passavam em termos dos pareceres, dos editais, seja a Procuradoria centralizada, sejam os procuradores dentro das pastas específicas descentralizadas. Então, tem um risco nisso, né? O risco que a gente tenha uma agenda muito jurídica, mas, ao mesmo tempo, se avaliou que esse risco era menor perto do ganho de já ter a orientação jurídica pacificada, digamos assim, né? Mas, de novo, é preciso que tenha um compromisso de ir para além do jurídico, de fato trabalhar na ideia de fortalecimento das organizações de sociedade civil, de diálogo, de articulação, para tentar buscar
entender os problemas, antecipar soluções e fazer as conversas necessárias. É importante que seja dentro da centralidade do poder, que seja muito próximo do prefeito ou da prefeita, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha, de fato, efetividade. Se a gente está falando, por exemplo, de criar um Confoco ligado a uma Secretaria de Assistência, como é que ela vai influenciar a Secretaria de Cultura? Como é que ela vai influenciar uma outra secretaria, sendo que ela tem, por atuação, né, a política setorial? Então, se entende que é necessário que todas as representações das políticas setoriais que fazem parceria devem estar compostas dentro do Conselho, assim como representações da sociedade civil numa diversidade que possa apresentar essa necessidade de capilaridade dentro das organizações, né? Essa experiência também existe, a Eliana está aqui para poder contar um pouco mais para vocês, no estado da Bahia, por exemplo. O Confoco lá é ligado à SERIM, que é a Secretaria de Relações Institucionais, que é também um outro modelo, que já é uma secretaria que já está imbuída do espírito de trabalhar com articulação, né, com diálogo com a sociedade civil. Então, assim, tem vários tipos. A gente avalia nesse modelo que o que a gente não pode é deixar esse Confoco específico num órgão de controle ou em algo que, de fato, não faça essa ideia. O controle tem que andar junto, tem que fazer parte, mas ele precisa ser acompanhado de um processo de gestão. A gente está falando de gestão pública, então a gente tem que achar uma liderança dentro do município que seja transversal, né? Que ajude a fazer o processo acontecer dentro do município com todos os outros juntos, né? Então, se vocês quiserem depois também, no decreto do Confoco de Belo Horizonte, tem lá as suas competências, a composição, no site... eu vou citar aqui no passo 5, mas já adianto, lá foi criado um portal das parcerias de Belo Horizonte, e lá tem plano de ação, ata de reunião e etc. do Confoco. Um outro passo é entender que o Confoco, só porque ele é responsável pela política de fomento e colaboração, responsável pela Lei 13.019, ele não é maior nem menor do que nenhum conselho. Então, ele precisa andar junto, articulado com os demais conselhos, né? Então, lá se fez, inclusive, uma ida de conselheiros a outros conselhos para apresentar, para explicar, teve apoio nas questões específicas de Conselho de Criança e Adolescente, Conselho do Idoso, que tem o incentivo fiscal específico dos projetos, da captação de recursos de doação vinculada, né? Então, isso foi muito positivo ali para a cidade. O passo 5 é essa ideia de mecanismos de transparência, plataforma e sítios eletrônicos. A lei traz muito essa lógica, né, e essa necessidade de definição de, afinal de contas, quais são os mecanismos que a administração pública vai utilizar para operacionalizar todas as regras de transparência que estão ali colocadas, e lá se entendeu que seria muito importante fazer isso num único lugar, né? É o portal do cidadão OSC, digamos assim, né? O portal das parcerias de Belo Horizonte é não só o lugar que a gente tem todas as informações, ele é descentralizado porque cada secretaria tem o seu login, sua senha de acesso, e cada um publica os editais, os processos de dispensa, de inexigibilidade, de emenda parlamentar. Então, assim, num único portal, a gente tem todas as informações e consegue conhecer todas as oportunidades de editais públicos do município. Então, é um diálogo muito mais facilitado e transparente nesse sentido. E é o mesmo portal que é a porta de entrada para o sistema, né? Então, lá eles adaptaram o sistema, que é o SUC, né, que era o sistema de convênios e contratos, e eles adaptaram para o Miroski também. Então, ali acaba que a gente tanto cumpre as regras de transparência, quanto também cumpre essa ideia de fortalecimento da sociedade civil e já emenda com a ideia da plataforma eletrônica. E, por fim, a ideia de adesão ao mapa das organizações de sociedade civil, que eu trouxe aqui também anteriormente, como sempre, uma possibilidade. O mapa, depois vocês vão ver, inclusive, ele permite emissão de relatório de atividades, então ele pode ser, inclusive, uma inspiração para colocar depois nos processos administrativos, se for o caso, como um roteiro, né, de utilização das atividades das organizações. No passo, nesse segundo bloco da caixa de ferramentas, é muito importante pensar que precisa ser feita consulta pública, a lei fala na participação social como um direito, então é importante ter um diagnóstico claro
das parcerias existentes em cada secretaria, no município como um todo, colocar os instrumentos normativos para consulta pública, enfim, permitir o engajamento. A consulta pública dá muito trabalho, então ela parece que ela é muito inócua perto dos resultados, digamos assim, mas tudo depende de como a gente consulta, né? De como que a gente engaja tanto os servidores públicos quanto organizações de sociedade civil para participar nesse processo, para conseguir construir, porque só de conhecer o que está em debate já é muito importante para o passo posterior de implementação, né? Então, esse é um vetor bastante importante de caixa de ferramentas, além do decreto regulamentador, os editais e termo padrão, os termos, né? Nesses termos padrões, eu chamo a atenção da gente tentar não fazer coisas muito engessadas, tentar fazer coisas que sejam para facilitar a vida das secretarias e das organizações, mas que, de alguma forma, permitam customizar a partir de cada política, a partir de se é fomento, se é colaboração, enfim, e as regras específicas ali daquele orçamento, né? Daquela política pública em específico. A lei fala que deve ter um manual de prestação de contas, né? Um manual de parcerias entre o Estado e as organizações de sociedade civil, e ela chega no nível de detalhe que fala que se esse manual mudar, a administração pública tem que avisar as organizações, de tanto que isso já mudou e a gente, enfim, tem um jeito de se comunicar muito difícil com as organizações. Então, enfim, quem tiver nessa função de organizar isso dentro das secretarias, dentro do município, precisa refletir um pouco sobre isso, de como facilitar esse diálogo, essas informações, e é um pouco dessas sugestões aqui que a gente está colocando, né? Então, sistematizar, ter um manual único para o município é bastante importante, mas claro que pode ter algumas regras específicas das políticas setoriais, enfim, precisa alguém coordenar esse processo para a gente andar melhor juntos, né? Um passo bastante importante também é a capacitação, que eu já mencionei, está prevista no artigo 7º da lei. A lei traz essa ideia de capacitação como uma obrigação, justamente porque é importante, né, que a gente faça essa formação conjunta, e a ideia de seminários e eventos públicos. Então, lá não só essa gerência de apoio às parcerias, os conselheiros do Confoco passaram a participar de vários seminários, enfim, levando a experiência em nome da administração pública do município, mas também criou-se um seminário municipal de parcerias, e foi super bonito o processo. Hoje já deve estar no 3º ou 4º seminário municipal de parcerias. Eu ajudei a conceber o primeiro e foi interessante porque a primeira mesa foram convidados todos, enfim, vários secretários do município, e tinha uma pessoa da sociedade civil como mediador, que era um conselheiro do Confoco, que foi eleito pelo Confoco para fazer essa mediação, e os secretários tinham que dizer como estava a implementação do Miroski na sua pasta. E fazer essa reflexão é um processo muito interessante, porque você tem que olhar para dentro e pensar, afinal de contas, o que, enfim, mesmo que o secretário não esteja tão atento ao assunto, ele vai ter que despachar com algum servidor para entender os números, as questões e até antecipar os problemas, né? Porque, enfim, se ele vai para um debate público, ele vai ter que enfrentar os problemas da área dele. Então, é isso, não é um processo perfeito, mas é um processo que funciona de uma maneira melhor, porque tem onde resolver os problemas. Os problemas não vão deixar de aparecer, mas a gente tem que poder apresentar e ter gente especializada, capacitada e disposta a resolver, né? Então, isso faz toda a diferença quando alguma liderança pública pega o processo na rédea e faz acontecer e forma uma boa equipe e ajuda as demais secretarias. É a experiência que a gente, enfim, tem no geral, né? Eu estou com um alarmezinho aqui que daqui a pouco vai tocar, né, Candice? Estou vendo aqui, ele vai tocar daqui a 6 minutos. Então, eu queria só rapidamente não deixar de mencionar para vocês que na plataforma há um olhar atento para todas as questões da Lei 13.019, então há também um projeto de lei em andamento no Congresso, que pode ser de interesse de vocês, né, que é esse projeto de lei 4.113. Ele foi construído, inspirado um pouco nessa experiência de olhar para os municípios e para os estados na pandemia e ver como muitos não estavam conseguindo resolver de forma rápida e ágil, e também estavam, de alguma forma, suspendendo o repasse dos recursos,
e impedindo que as parcerias continuassem, fossem transformadas para online, etc., né? Então, esse projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele está no Senado com pedido de audiência pública aprovado, então ele deve ser aprovado dentro em breve. E, claro, se vocês puderem conhecer e mobilizar e ajudar também, pode ser bastante interessante. Para resumir, ele orienta os gestores públicos e as organizações sobre os ajustes necessários nesse período de pandemia, né? E ele não vale só para o Mirosk, ele vale para o Mirosk e para todas as outras formas de contratualização com a administração pública, ele assegura pelo menos 70% dos recursos, ele permite alterações por apostila e tem uma questão bastante importante que é a possibilidade de complementação do objeto, inclusive para ações que tenham a ver com efeitos diretos e indiretos da pandemia, né? Então, eu não vou me estender muito nele, mas só para dizer que ele traz coisas interessantes que vocês podem estar vivendo no momento, e inclusive dizendo que o descumprimento de metas por conta da pandemia, por exemplo, não pode ser utilizado como fundamento de irregularidade. Sobre a sistematização das inscrições, muito rapidamente, tinha um lugar que vocês tinham que clicar, né, sobre as dificuldades, todas foram clicadas, com dificuldade com conceito, com parceria, com execução, prestação de contas, responsabilidades e finalidades, inclusive nenhuma dificuldade. E aí, eu organizei os avanços e desafios de acordo com essa lógica processual da lei, que eu acho que ela é bastante importante para a gente entender sempre, ficar com a lei na cabeça. Não existe um problema na prestação de contas que não foi uma falha no planejamento, uma questão na seleção e celebração, alguma coisa que aconteceu na execução, que o monitoramento e avaliação podia ter saneado, mas que se nada disso acontece de forma conectada, isso vai aparecer na prestação de contas, que é o lugar onde essas coisas aparecem, né? Então, é bastante importante que a gente olhe para isso com esse espírito, de gastar um tempo no planejamento, fazer uma pactuação boa ali na seleção e celebração, acompanhar bem a execução, justamente para a gente ter boas prestações de contas. E aí eu organizei a sistematização a partir dessa lógica, né? Não vai dar tempo da gente ler todas, mas depois a gente vai mandar para vocês isso, mas eu chamo a atenção de que alguns avanços que vocês colocaram, outros colocaram como desafios, né? Então, não dá nem para a gente ir de um por um, porque realmente muita coisa está colocada tanto como avanço quanto como desafio, né? Então, a princípio, muita gente acha que deu segurança jurídica, mas tem gente que acha lá no desafio que deu insegurança. Tem gente que acha que deu mais transparência, tem gente que acha que a transparência é um desafio. Então, eu vou só pensar alguns aqui que eu acho mais importante para finalizar a nossa conversa, que acho que tem muito a ver, a coisa do fim dos certificados também apareceu bastante como avanço, mas acho que tem uma coisa muito importante nesse processo, que é a mudança de cultura, que é esse olhar mais de apoio que a administração pública precisa ter com as organizações da sociedade civil, né? Então, especialmente nas políticas setoriais, como é que a gente, no caso da assistência, por exemplo, como é que a gente não aproveita o Mirosk para implementar melhor o SUAS, né? Como é que a gente não aproveita para fazer uma ideia de Mirosk no SUAS, que o Mirosk não seja um impeditivo, mas seja uma excelente ponte para melhorar a qualidade da política pública na ponta, né? Então, vocês trouxeram bastante como desafio aí, que vai conectar com o tema da próxima mesa, a questão da remuneração da equipe de trabalho, como avanços, né, da equipe de trabalho, dos dirigentes, para o objetivo fim, custos indiretos, rateio de despesas, o fim da contrapartida, diminuição das papeladas, mas tem gente que acha que aumentou. Então, depende do lugar de fala, e eu acho que depende da secretaria, com quem parceriza, a falta de unicidade também, ela acaba aparecendo bastante, né? Na prestação de contas, ela tem bastante o foco nos resultados, então isso aparece como uma vantagem, mas realmente até a plataforma do meio digital apareceu e colocaram, estamos aguardando. No caso dos desafios aqui, enfim, tem vários desafios também, e até um deles foi prestação de contas e prestação de contas, acho que é sempre um tema, né? Meu alarme tocou aqui, eu já vou realmente encerrando. Queria finalizar lembrando que a Lei 3.019, ela não nasceu do nada, ela é fruto de uma tramitação de 10 anos no Congresso Nacional, ela passou por 2 CPIs das ONGs, então ela busca sistematizar esse equilíbrio entre
o reconhecimento das organizações, a necessidade de valorizar as organizações como atores importantes na execução de políticas públicas e, por outro lado, ter elementos de controle que deem mais equilíbrio a essa relação, né? Entrou em vigor no município de São Paulo 1º de janeiro de 2017 e no estado de São Paulo em 2016, então a gente já está aí indo para o 4º ano de implementação da lei. Está na hora realmente de fazer uma avaliação e melhorar e fazer os ajustes naquilo que for necessário, né? Mas também reconhecer que é muito pouco tempo para a implementação da lei, que a gente ainda não terminou os ciclos de parcerias e que a gente, enfim, pode fazer disso melhor. A grande mudança de paradigma é sair dessa lente eminentemente pública, que era a visão anterior, que comparava as organizações com órgãos públicos e só buscava controlar meios, para uma lente de natureza privada, que reconhece a autonomia das organizações e desloca o controle para controle prévio e de resultados. Aqui, por fim mesmo, são só as referências, então a gente publicou uma cartilha sobre a questão da pandemia, com várias reflexões sobre diferentes áreas do direito, aqui foi um artigo que eu escrevi com Paula e Juliana sobre o repasse de recursos públicos durante a pandemia. A gente cita o exemplo aqui no caso de São Paulo do MOVA e cita o exemplo de educação infantil no município de Porto Alegre. A cartilha que o Igor comentou, que a gente, enfim, elaborou aqui para a plataforma, que foi específica sobre o Miroski, então fica aqui também depois o link do projeto de lei que a gente estava falando sobre a pandemia. Recomendo bastante esse livro aqui também, que é sobre a implementação do Miroski, é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Depois que a agenda do Miroski não foi continuada no governo federal, a sociedade civil não deixou de fazer a sua parte, produzir informações e conhecimentos, então teve um projeto, assim como esse que a gente está agora participando desse evento, junto com a União Europeia, e as organizações que estão na plataforma, teve um outro também do GIF com a GV e o IPEA, que produziu uma série de informações, e um deles específico foi sobre a implementação do Miroski. Então, tem aqui o livro que analisa essa implementação no Brasil inteiro. Recomendo que vocês leiam. A Aline Viotto, que é uma das organizadoras, vai estar com vocês aqui amanhã. Esse livro foi feito no IPEA, ele é a fotografia daquele vídeo online, que é a plataforma do mapa das organizações de sociedade civil. Foi gerado, então, essa fotografia do perfil das organizações de sociedade civil do Brasil, traz informações bastante atualizadas sobre o tema. Esse aqui é o manual do governo federal, Entenda o Miroski. Essa publicação eu gosto muito, não só porque eu ajudei a escrever, mas porque eu acho que conta bastante essa história, os diagnósticos, os números, então ela ajuda a entender todos os problemas que a gente buscou resolver. Esse documento da ENCLA foi uma ação que a gente coordenou na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e ele está disponível, a gente vai botar aqui o link. E ele dá diretrizes para a implementação do Miroski na União, estados e municípios. Acho que é interessante vocês conhecerem e pensarem também. E, por fim, aqui uma pesquisa que a Paula coordenou na PUC, que ajudou nesse processo, que era a modernização do sistema de convênios entre a União e as entidades não estou cansada, né? Como é que é o nome? Da União e entidades da sociedade civil. Tem mais algumas referências, mas a gente vai deixar tudo isso para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês, a oportunidade de ter falado aqui por tanto tempo, e vou ficar aqui acompanhando vocês. Acho que não cabe a gente abrir agora para as perguntas, mas caso vocês queiram, não li o chat durante, caso vocês queiram fazer algum comentário, eu vou respondendo pelo chat, mas de imediato já devolvo a palavra, porque vai ter uma mesa muito maravilhosa agora com as próximas palestrantes. Muito obrigada, sorte para vocês, não desistam, vamos junto. Obrigada, Laís. Daria a palavra logo para a Paula, para que ela possa iniciar, então, a sua fala nessa mesa. Obrigada, Eliana. É um prazer estar aqui com vocês. Enfim, queria cumprimentar a todas e todos que estão presentes, em especial, enfim, as companheiras de mesa, aí, Eliana fazendo essa mediação, a Regina Paixão, representando a sociedade civil, né?
Ana Amélia Mascarenhas, professora da PUC, enfim, também que tem, né, uma tese de doutorado em livros sobre direito do trabalho no terceiro setor, né, e Eunice Prudente, que, enfim, com quem eu tive a honra de ser orientada na minha dissertação de mestrado, né, que é justamente sobre liberdade de associação e os desafios da regulação das organizações da sociedade civil, e, enfim, que também tem uma atuação militante, política, em prol da democracia, dos direitos humanos, e hoje está secretária da Justiça do município de São Paulo. Então, enfim, um prazer estar aqui com vocês, né? Vendo a apresentação da Laís, eu sempre tenho a sensação de que eu estou sendo superficial na minha abordagem, porque a Laís tem essa capacidade, enfim, de sistematizar e trazer muita informação sobre esse assunto, né? E de outro lado também, é uma maravilha falar depois dela, porque, enfim, está tudo contextualizado, né? A gente vai só pontuar algumas coisas aqui, e a conversa fica quase que na linha enfim, né, de trazer um exemplo, e eu acho que a conversa é muito essa, né? Quando a gente discutiu a programação da Caravana de São Paulo, tem esses dois grandes eixos, né? Um é a Lei 13.019, né, que, pensando nesse ambiente político, jurídico, institucional, de promoção das organizações da sociedade civil, de resistência, né, e assegurar a sua atuação dentro desse espaço cívico, dentro desse debate plural, né, que as organizações representam, né? A Lei 13.019, ela fala de um nicho muito específico, que é ali das parcerias com o poder público, né? Que são muito importantes, né? Até num dos 5 pontos que Igor apresentou, né? Justamente as organizações dentro de uma sociedade democrática têm um papel, né? Não é uma escolha do Estado acolher ou não as organizações. Um Estado democrático tem o dever, né, de, até nos termos da Constituição, estimular o associativismo, né, a pluralidade, que são bases do nosso Estado democrático, né? E deve fazê-lo também por meio de incorporar as organizações no escopo da sua atuação estatal administrativa, né? Então, do poder executivo ao promover, implementar, entregar as políticas públicas, algumas com maior participação, outras com menor participação, mas todas ouvindo e considerando as organizações da sociedade civil como sujeitos, enfim, de direito qualificados pela própria legislação para a participação social, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. E o outro aspecto que vai ser conversado amanhã é essa ideia da sustentabilidade mais ampla, ou seja, fora do âmbito das parcerias com o poder público, né? Então, a questão tributária, os incentivos e outros temas ligados à captação de recursos e à, enfim, existência prática e fortalecimento das organizações, né? E ao conversar um pouco sobre os temas relacionados às parcerias via Lei 13.019, tanto no Estado quanto no município, reapareceu essa questão da equipe de trabalho, né? Que ela é sempre muito importante, né? Então, quando a gente fala... Só um minutinho. Oi? Você quer que eu coloque a sua apresentação? Pode ser, por favor, Candice. Eu vou colocar e vou conceder o controle para você, porque aí você ótimo. Também tem autonomia para acompanhar, tá certo? Deixa eu só achar você aqui um segundinho. Você concedeu já? Não. Agora. Você pode testar? Como que faz? Aí. Foi, beleza. Pronto. Deixa eu só fechar meu microfone. Espera aí. Ele está indo para frente.
Bom, vamos ver se vai dar certo, né? Acho que está dando. Então, esse tema da remuneração da equipe, ele é super importante, porque, claro, todo trabalho, né, em especial o que as organizações normalmente executam, que são ou pesquisas, serviços, né, atividades inovadoras, construções de metodologias, propostas de política pública, vão envolver gente, né, pessoas. E a forma de selecionar, remunerar e estabelecer os vínculos com as pessoas que executam os objetos das parcerias, ela é central na estabilidade, na existência do próprio serviço e da parceria em si, né? Então, por isso a gente trouxe esse tema, que ele é muito simbólico, ele é muito central e importante. Mas é claro que existem outras questões também que a gente pode pontuar, né? Mas tratando aqui da remuneração de equipe e outros desafios das parcerias, então, retomar aqui a Lei 13.019 de 2014, inaugurou essa nova etapa das relações de parceria entre Estado e organizações da sociedade civil, né? É um marco jurídico nesse campo que era caracterizado pela insegurança jurídica, pela ausência e uniformidade de normas e procedimentos, né? Ela estabeleceu um regime jurídico próprio para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, pela primeira vez, né? Superando o uso emprestado dos convênios administrativos, que foram pensados para a relação entre entes públicos. Então, esse é um ponto muito importante, né? Se a gente pensar, a lei já está em vigor há 4 anos e ainda falta avançar muito, mas ela estabeleceu bases sólidas sobre as quais a gente pode avançar, né? E porque antigamente a regulamentação era muito focada só em instruções normativas, parcerias, que ficavam ali, esses atos, ao prazer, enfim, a possibilidade de alteração por qualquer secretário ou novo dirigente ali em determinada área. Então, a Lei 3.019 é uma lei nacional que estabelece essas bases sólidas em nível nacional. Então, se a gente for pensar também que dentro da nossa Constituição a gente tem a autonomia administrativa dos entes públicos, né? Que a gente tem mais de 6.000 municípios no Brasil, estados e União, e as secretarias, cada um com as suas regras específicas, é um emaranhado muito grande de normas que regulam de diferentes formas as parcerias. E a Lei 3.019 trouxe essa estabilidade, né? Então, esse é um avanço muito grande, e é muito bom a gente poder estabelecer a mesma discussão que a gente faz em Salvador, em BH, no Acre, no Rio Grande do Sul, fazer em São Paulo e em outros territórios, tendo uma mesma base, né? Então, a gente vai ganhar, não tenho dúvida, mais fôlego, estofo e a possibilidade de uniformizar entendimentos para que as parcerias avancem, para ter questões menos burocráticas e mais efetivas, de mais resultado nas ações, né? Então, é isso. No campo das relações do trabalho, a Lei 13.019 traz claramente no artigo 46 que poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria, a remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive pessoal próprio da organização da sociedade civil durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, fundo de garantia por tempo de serviço, férias, 13º salário, proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas. Ou seja, o recurso da parceria pode ser usado para remunerar, dentro da lei, né, os funcionários que atuam e trabalham na parceria.
valoriza e reconhece o trabalho dos profissionais das organizações, né? Mas mesmo assim, com essa inovação na lei nacional, ainda persiste um bom nível de ausência de solução uniforme para as parcerias, em especial com as de prestação continuada, né? Enfim, não é exagero nenhum afirmar que a formalização de parcerias, em algumas situações, se tornou um instrumento de precarização dos direitos de trabalhadores das organizações da sociedade civil, inclusive no escopo da prestação de serviços públicos, né? Então, quando o poder público destina um recurso, sabendo que vai ter lá 30, 40 empregados atuando naquela parceria, mas se recusa a aceitar inserir, por exemplo, uma verba rescisória ou um direito como férias, 13º, naquele orçamento, de alguma forma ele está, enfim, não reconhecendo o direito daquele trabalhador, né? Enfim, ele está estimulando ou minimamente fechando os olhos para que potenciais danos ao direito individual e coletivo daqueles trabalhadores sejam perpetrados, né? Essa situação ela coloca em risco a sustentabilidade das organizações, né? Claro, pelo passivo trabalhista que isso pode gerar, dos próprios dirigentes das organizações, que no limite podem ter os seus patrimônios pessoais atingidos em processos trabalhistas, né? E o direito dos trabalhadores, né? Que atuam muitas vezes num serviço público ou de relevância pública, conforme o caso, e a própria organização da atividade administrativa, porque aquele trabalhador que, enfim, não recebe os seus direitos adequadamente, que está, enfim, sendo subremunerado ou mal remunerado, ele vai estar, enfim, minimamente atuando de uma maneira com menos desempenho e menos engajado naquela atividade. Então, é inegável que isso pode gerar também um problema para a própria atividade fomentada ali pelo instrumento de parceria, né? Esse é um tema antigo, né? Então, naquele estudo que a gente realizou na PUC, no NEATS, em 2011, sobre os convênios, a gente identificava ali que a natureza, forma e critérios para a contratação de pessoal na execução de projetos é a questão prioritária a ser resolvida. A gente fez 4 oficinas, entrevistou uma série de organizações da sociedade civil em Brasília, em São Paulo, com uma representação nacional, e era o principal tema, né? Equipe, precisa resolver o tema da remuneração de equipe. E foi uma questão que a Lei 3.019 endereçou bem, como a gente já colocou, né? Na publicação do governo federal, ali que Laís comentou também, está lá colocado também de forma muito clara o tema da remuneração de equipe de trabalho, né? E tem um levantamento que a equipe que fez essa publicação realizou, que é muito interessante, que eles analisaram 85 atos da União, do governo federal. Desses 85 atos, eles foram procurar atos relacionados à regulamentação das parcerias. Então, desde atos normativos, como portarias, instruções normativas, editais, né? Então, abrir um edital de seleção para seleção de projetos. O que o edital diz sobre remuneração de equipe? Eles foram lá avaliar. E orientações, né? Recomendações, instruções sobre o tema. Dessas 85, 59 eram omissas sobre remuneração de pessoas. Então, eles diziam que tem que fazer orçamento para selecionar fornecedor, que tem que ter, enfim, algum nível de procedimento para uso do recurso, princípios, né? Publicidade, economicidade, eficiência, moralidade, mas não tratavam do tema de remuneração de pessoas. Ou seja, um vácuo normativo, né? 12
proibiam, ou seja, é vedado, é proibido remunerar a equipe. Então, principalmente por ser parceria no governo federal, tem essa ideia de que eles não podem arcar com os custos fixos da organização, com o pessoal próprio, né? Então, a organização, enfim, não pode remunerar a sua equipe seletista, e outros 14 permitiam. Isso tudo falando de um único governo federal. Essa pesquisa identificou também que, às vezes, no próprio ministério, você tinha um edital que permite e outro que proíbe. Então, vamos imaginar, você tem uma organização com 2 editais lá que ela venceu, foi selecionada com o Ministério da Cultura. Em um, ela pode remunerar a equipe, no outro, ela não pode. Lembrando que é o mesmo empregador, é uma mesma organização que tem que ter os seus critérios também de equiparação salarial, tratamento das pessoas. Então, isso gera uma grande dificuldade, até uma impossibilidade mesmo, de organizar de uma maneira adequada internamente dentro da organização, né? Essa é uma discussão muito simbólica, porque ela é central em qualquer projeto, né? É muito comum que servidores dos órgãos públicos parceiros manifestem a sua opinião pessoal ou seu entendimento de que não pode ter tal despesa, de que eles podem pagar 13º, mas não pode pagar verba rescisória. Isso é muito comum, é uma questão recorrente que a plataforma recebe esse tipo de informação, né, pelas suas organizações. E esse tipo de situação acontece de forma repetitiva, sistemática, Brasil afora, e é uma causa de fechamento de organizações da sociedade civil que firmam parcerias com o poder público, né? Quem conhece, atua na área, já viu algumas situações de organizações que têm que fechar suas portas por causa de questões trabalhistas que foram geradas em razão de uma implementação de parceria, de uma boa parceria com o poder público, né? Mas que foi mal gerenciada por essa razão. E também é muito comum a situação da organização se ver com a necessidade de fazer bingo, festa, arrecadar uma vaquinha para pagar 13º dos funcionários. Então, ela tem uma parceria com o poder público, né? Às vezes até atua ali na implementação de um programa social e não tem o recurso adequado para remunerar a sua equipe, né? E nesses tipos de relato que a plataforma recebe, a gente entende que essas práticas podem configurar essa violência institucional contra as organizações da sociedade civil no espectro dessa chamada criminalização burocrática, né? Porque isso acontece de forma repetitiva, sistemática e gera prejuízos efetivos para organizações que se dispõem a serem parceiras do poder público, né? Eu não estou conseguindo passar aqui a apresentação, mas eu posso continuar falando também, independente da apresentação, que é dar um pouco desse panorama no município de São Paulo, né? Então, no município de São Paulo, a gente tem o decreto 57.557 de 2016, né? Que regulamentou a Lei 3.019 no município, e o seu artigo 40, ele é como uma transcrição daquele artigo 46 da Lei 3.019, que a gente conversou há pouco, né? Ele autoriza o pagamento de pessoas da equipe das organizações, incluindo verbas rescisórias e outras despesas, né? Ele vai além também, e ele é considerado, nesse aspecto, um decreto muito bom, né? Ele reconhece, inclusive, a possibilidade de rateio da folha de pagamento, né? Então, que a organização possa ter um empregado que preste serviços parcialmente dentro da parceria, né? Então, ele dedica metade do seu tempo para a parceria, a outra metade para outras atividades. Então, ele reconhece essa possibilidade
e autoriza, né, desde que a organização apresente lá uma memória de cálculo do tempo e da despesa dessa pessoa. Ele estabelece que essas verbas podem, inclusive, integrar um fundo provisionado para pagamento das verbas rescisórias, porque essa é uma questão fundamental, que a organização tenha consigo esse recurso para, no momento da rescisão, fazer a adequada rescisão, independente também ali dos repasses pelo poder público, né, não ficando ali totalmente numa posição vendida, né, caso esse repasse não venha, e podendo provisionar de maneira adequada os direitos dos trabalhadores que executam as atividades nas parcerias, né? Então, esses 3 elementos, a remuneração da equipe, uma resolução para a questão das verbas rescisórias via o fundo provisionado e a possibilidade do pagamento por rateio de despesas são elementos super importantes que o Decreto Municipal de São Paulo reconhece e deveria resolver a questão trabalhista nas parcerias no município. Mas a gente sabe que a gente está falando, como a Laís colocou muito bem também na fala dela, que é uma mudança de cultura, não é só uma mudança de norma, né? E essa mudança de cultura não se implementa com a mesma velocidade que se implementa um decreto, né? Que, enfim, se publica um decreto. Então, por essa razão, a gente ainda tem, no tratamento municipal, apesar da boa qualidade dos materiais e dos manuais que reconhecem claramente essas possibilidades, ainda encontramos situações em que as instruções que são dadas por secretarias, e aí a gente fala do caso da SMADS, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo, que continua não aceitando a previsão do dissídio coletivo dos trabalhadores como um dos elementos de despesa da parceria. Então, eles aceitam que sejam as verbas rescisórias, o 13º, férias, mas não incorporam o dissídio no orçamento da parceria. E aí, anualmente, quando sai o dissídio da categoria, que em geral sai depois da data base, então ele vai ter que ser pago retroativo, as organizações não têm o recurso repassado para fazer esse pagamento, e também não tem uma autorização ou uma orientação por parte das supervisões municipais, e aí em São Paulo a gente tem as 33 regionais na área da assistência, que ficam cada uma dando uma orientação diferente sobre como a organização deveria agir, sem que exista uma definição clara, né? Nesse ano, por exemplo, nos foi relatado, e a Regina Paixão vai poder depois contar com um pouco mais de detalhe, que só em abril de 2021, né, foi feita uma autorização para que fossem usados recursos de outras linhas orçamentárias, de outras rubricas da parceria, para pagar o dissídio, né? Também, enfim, onerando de alguma forma outras previsões orçamentárias da parceria, né? Inviabilizando que o dissídio, que já se sabe, era previsível, conhecido que ele iria acontecer, fosse incorporado como um elemento de despesa no orçamento dos projetos, né? Então, a gente traz esse tipo de situação que ilustra muito claramente, ela juridicamente é de fácil solução, né? Mas tem uma cultura administrativa ainda emperrada nesse aspecto. E a gente acredita que esse tipo de situação, que é recorrente, consome tempo e recurso das organizações da sociedade civil, do próprio poder público municipal, incluindo os servidores, os gestores da parceria, as instâncias de monitoramento, supervisão e controle, e das próprias procuradorias que ficam envolvidas em dar parecer sobre a possibilidade ou não de determinadas soluções para esse tema, tem o seu tempo consumido, né,
quando poderia estar sendo dedicado para temas mais desafiadores e mais relevantes para o serviço de utilidade e relevância pública propriamente dito, né? E a gente acredita, enfim, que é possível e que o melhor caminho é construir juntos formas de solucionar essas questões e ter ações articuladas para superar esse tipo de barreira formal, né, em busca de mais resultado efetivo das parcerias, tanto pelo poder público quanto pelas organizações da sociedade civil. Então, era isso que eu queria trazer, um pouco dessa contextualização de um tema muito pontual no município de São Paulo, que ilustra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Agradeço a participação, depois eu vou colocar também aqui mais uns elementos aqui no chat para vocês poderem buscar, se quiserem, e a apresentação vai ser compartilhada depois. Obrigada.